Bem, o reflexo tônico-clônico cervical. Que raio é isso, né? É o famoso reflexo do espadachim. Como assim? Você põe a criança de barriguinha para cima, aí você pega a cabecinha dela e vira para um lado. O que ela vai fazer? Ela vai esticar o bracinho, né, e a perninha desse lado e vai flexionar o braço e a perna contralateral, tá? Então ela fica parecendo que tá com uma espadinha assim, lutando, né, parecendo um espadachim, tá? Se tiver acima de 6 meses, é patológico, né, lesão cérebro cortical. O reflexo de preensão, ele também é muito conhecido, né, tem a plantar e a palmar. A palmar, ela é muito forte. No videozinho que eu vou mostrar, assim, você levanta a criança só pelo dedinho, né? Só por ela se agarrando o seu dedo. E não é que ela vai desaparecer, né? Com 4 meses, mas é que a partir daí não é mais um reflexo, e sim por vontade própria, né? A plantar demora um pouquinho mais. Até os 6 meses de idade, a criança pode ter um Babinski positivo, que é a extensão dos dedinhos, assim como se fosse um leque, você fazendo o estímulo, tá? Ah lá o espadachim. Você virou a cabecinha, ele esticou o bracinho e flexionou o outro bracinho, né? Yeah! Hangar, espadachim, tô lutando, né? É mais ou menos isso. Ai, ai. Marcha reflexa também. A marcha reflexa eu acho interessante, assim, que também é uma forma de você interagir com a mãe, porque deixa eu abrir aqui. Porque assim, a criança vai reagir com passos, né? Então, quando você coloca a planta do pé dela em contato com uma superfície plana, ela tende a tirar, então dá a impressão de que ela tá andando. É um reflexo primitivo, então lá por 3 meses desaparece também, né? Então lá é o passinho. Aí eu falo que é legal porque você fala pra mãe, olha mãe, como eu tô grande, já tô andando, né? Aí elas todas dão risada, é muito interessante. É um momento assim de interação ali durante a consulta, né? Principalmente a primeira consulta, onde ele é bem pronunciado, né? Esse reflexo, tá? Gallant, esse reflexo aqui não é muito falado, mas eu acho legal. Que ele é assim, você segura a criança de barriguinha para baixo, eu vou mostrar também no vídeo. E aí você faz um estímulo paravertebral, tipo passa o dedinho nas costinhas dela, aí ela vai virar o corpinho pro lado que você tá estimulando. Aí você vai pro outro lado e ela vira pro outro lado, tá? Então é esse estímulo paravertebral. Esse rastreamento ou rastejamento, enfim, tem vários tipos de nome, eu também gosto dele. Pra primeira consulta também, pra mostrar pra mãe, assim, falar, olha mãe, ele vai pular, tal. Que é assim, você põe o bebezinho de barriguinha pra baixo, e aí você faz um apoio nos pezinhos dele, vai estar com os pezinhos, né, as perninhas dobradas, e você faz um apoio. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma... vai se arrastar pra frente. Inclusive, tem que tomar cuidado ao fazer isso, não fazer isso perto de uma parede, senão ele vai dar com a cabeça na parede, entendeu? Então, porque realmente eles vão pra frente, assim, tipo um sapinho, tá? Isso é bem legal também da mãe ver. Aqui, ó. Então, esse é o Gallant. Olha lá o Gallant. Não quero você. Olha lá, fez o estímulo, virou. Virou pro lado. Foi pro outro lado. Veio pra cá. Viu? Bonitinho ele, né? Opa, vamos para o outro. Aqui, eu tenho alguns outros que eu não falei, né? Mas olha só, o acompanhamento visual também, isso acontece. Também já primitivamente, ele acompanha algo que tenha luz forte. Da sucção, importante a gente falar para a família que é normal o bebê querer, tudo que pôr na boca ele vai querer sugar, não é porque ele tá com fome, né? Esses pontos cardeais, que se você estimular, ele vai com a boquinha em direção ao seu estímulo. Ah lá, o tônico clônico, ó. É que é muito rápido, né? Mas, ó, virou, ó, dobrou um lado, esticou o outro. Virou, esticou e dobrou o outro.
O Babinski, que eu disse que ele é normal até os 6 meses de vida. Ó. Então, você faz o estímulo, ele abre. Abriu os dedinhos. A marcha, que é muito legal de fazer. Então, olha lá, bebezico, dias de vida, lá. Olha, tá andando, mamãe, que bonitinho. Tá andando. Apreensão, olha só, dá até um frio na barriga essa imagem agora. Que a gente vai ver. Ó. Olha isso, só pela força da apreensão do braço, da mãozinha. Que loucura. E eu não tenho coragem de fazer, mas enfim. Olha lá, para plantar. A gente põe o dedinho, ele vupt. Ok, vamos para frente. Aqui. Esse é o do rastreamento. Ó, você... Opa, foi para frente. Viu? Ó, ups, foi para frente. Você viu, recém-nascidinho, até com a fitinha no braço. Ó, você faz isso e ele vai para frente. Tipo um sapinho. Muito legal esse também. Esse é muito legal de fazer na hora, assim, porque é bem visível. Opa, vamos passar. Ok. O reflexo de Bacon, ele é assim, quando você segura as mãozinhas do paciente, do bebezinho, segura com força juntinho, assim, ele fecha o olhinho e abre a boquinha, assim, né? Como se fosse te dar um beijinho. E a extensão cruzada também é a mesma coisa, você esticar você estica um membro inferior, ele vai ocorrer a flexão e a abertura, né, do membro inferior oposto. Agora os não primitivos, então passou de 4 meses. O Landau, ele é um reflexo, assim, que tem o Landau 1 e o Landau 2. É o do Superman, tá? Você pega a criança pela barriguinha, suspende ela, né, não é no plano. E aí, o que ela vai fazer? No que você pega ela pela barriguinha, ela vai toda se estender. Ela vai levantar a cabecinha e a perninha, tipo um Superman, né? Vai ficar tudo estendido, estou voando, alguma coisa assim. Então, isso lá pelos 4, 6 meses vai ter até 1 ano. Aí, o Landau 2 ela tá nessa posição de Superman. Aí, você pega e abaixa a cabeça dela. De repente, tudo desmorona. Bluf, cai a perna também. Parece assim que desligou a chave, sabe? Enfim, é muito interessante. Então, ocorre o abaixamento, né, da quadril e a flexão dos joelhos quando você abaixa a cabeça. E ela andar o 2 porque ele começa um pouquinho mais tarde, mas também vai até 1 ano, tá? Paraquedista é um reflexo que nunca desaparece, que é o reflexo que a gente tem de se segurar. Então, se você está sentado, a criança está sentada e você pega e empurra ela assim para um lado, ela vai se segurar, ela vai pôr a mãozinha, tá? Como forma de proteção. E não desaparece, graças a Deus, né? Então, aqui o Landau, é melhor eu vou ver o videozinho. Então, aqui o de baixo, né? Então, a criança está sentada. Você faz um movimento, ela vai lá e põe a mãozinha para se segurar, né? Você empurra ela para o lado, ela tenta se segurar. Esse é o paraquedista. Então, aqui está o Landau, ó. O Landau 1, só o fato de colocar, ele já ficou. Agora, desceu. Ah lá, de novo, sozinho, sou Superman, agora eu não sou mais. Eu fiz isso nos meus filhos, é muito interessante. É legal também de fazer em crianças maiores. Primeira consulta do recém-nascido. É uma consulta que deve acontecer nos primeiros 7 dias de vida, né, na primeira semana de vida, que é a chamada de primeira semana da saúde integral. E, enfim, uma super, hiper, mega anamnese, né? Então, a gente tem que saber de tudo. Se é um bebezinho que a gente já fez o pré-natal, é bem mais fácil. É uma continuidade. Mas, vamos supor que não conheço, é a primeira vez, então a gente tem que saber de tudo que aconteceu no parto, na gestação, todos esses dados que já vão estar na carteirinha, a idade gestacional, tipo de parto, peso, apg, tudo isso,
além do exame físico que compreende os reflexos também, tá? Aí a gente pode fazer o teste do reflexo vermelho, que é você colocar uma luz no olhinho da criança, né, do otoscópio, por exemplo, tem que ficar vermelhinho. Se não ficar vermelhinho, tem que ir para o oftalmologista, que pode ser uma alteração de retina, né, o retinoblastoma e tudo mais. E aí, quando esse teste de Barlow e Ortolani, a gente chama só de Ortolani, né, na prática, né, Ortolani negativo, Ortolani positivo, né. Então, não se faz só na maternidade, só depois que nasce, ali, só naquele momento. Então, a gente tem que ir fazendo até os 2 meses de idade. Ele dói, então tem que ser a última coisa para fazer no exame físico, porque ele dói bastante, tá? Então, a gente tem a criancinha tá lá com a perninha, né, as perninhas abertas. O Barlow você volta, faz uma adução, né, para dentro e para baixo. E o Ortolani é o contrário, para ver se tem e com as mãozinhas no quadril, para ver se tem o cliquezinho, que seria da luxação, tá? Então, assim, outros itens importantes que nós devemos saber, que é normal esse estrabismo, né? Nistagmo lateral, a criança fica com o olhinho meio mexendo assim, e até os 6 meses de idade é normal a criança ter estrabismo, tá? E ter esses movimentos oculares laterais, assim, mais pronunciados. Nos meninos, sempre procurar os testículos, sempre. Então, no exame físico geral, então a criança completamente sem roupinha, sem nada, você vai lá e palpa os testículos. Tem que palpar os 2 testículos. Nas meninas, lembrar que se a mãe falar que ela teve um sangramentinho meio rosado na fralda, né? Isso é normal, é por causa principalmente criança que amamenta, que é por causa dos hormônios maternos, então isso pode acontecer, tá? A questão das hérnias, né? As hérnias abdominais. Então, a umbilical, a do umbiguinho, ela vai para uma fragilidade muscular, né? Do músculo reto, abdominal. Então, quando até 1 ano de idade, ela vai fechar, tá? Claro que a gente tem que ver o tamanho, se não tem encarceramento, uma infecção, né, do colto umbilical, enfim. Mas essa hérnia, ela pode existir até 1 ano de vida. Já a hérnia inguinal, não dá. Se você detectou, tem que ir para a cirurgia, tem que ir para o cirurgião, né? Temos que encaminhar. Orientações, principalmente sobre dormir, né? Dormir de costas, de barriga para cima, né? As costas para baixo, que é o decúbito dorsal, com um pouquinho erguido, né? Às vezes a gente pede para pôr um calço no berço, pôr um travesseiro embaixo do colchão, do berço, para ficar um pouquinho mais elevado a cabeça, né? Mas não pôr nem já, mas e põe de ladinho, com aquele rolinho e tal. Então, mas a criança o rolinho pode não ser suficiente, a criança pode ir para frente. E ela não consegue tirar, nos primeiros meses ela não tem um reflexo de tirar a cabeça para respirar, de virar, né? Então, a questão dos dados vitais, então essa tabelinha aqui também eu acho bem legal, porque em criança também a gente tem que ter acesso a tabelinhas, porque às vezes é difícil ficar decorando, né? Só o pediatra mesmo, que faz isso todo dia, provavelmente ele sabe decor, mas a gente tem que ter essa avaliação, né? Tem que ter essa informação escrita. Então, recém-nascido, olha só, frequência cardíaca de 70 a 170. Basta lembrar que o bebezinho, o BCF, não era acima de 120, então também quando nasce é acima de 120 às vezes, normalmente. E que vai diminuindo, né, até chegar ali com em torno de 10 anos, que vai ficar mais quase ainda próximo da gente, né, que é 90. Tá? Isso é muito importante. A frequência respiratória também. Na verdade, a frequência respiratória é muitíssimo importante a gente saber o padrão, principalmente em consultas em que há uma suspeita de uma infecção, uma pneumonia, né, algo assim, que a gente tem
que saber a frequência respiratória do bebê, para saber se está normal para aquela faixa etária. Então, ó, até os 2 meses, 60 movimentos, é bastante, né? E só vai se tornar igual adulto acima de 8 anos. Então, uma criança ali, por volta de 1 ano de idade, 40 movimentos respiratórios, né? Então, assim, mas a gente tem que ter essa noção, porque apneia é um dos indicativos de internação, por exemplo, né, de uma pneumonia, né, ou de diagnóstico de pneumonia, tá? Lembrarmos que nossa consulta de puericultura não é só pegar um bebezinho como se fosse um bonequinho e fazer todos esses exames nele, né? Nós temos que ter também essa noção da questão dos sinais de vulnerabilidade. Então, por isso que na atenção básica, todos esses a gente tem condição de saber. Então, como que é a questão da área, se mora numa área de risco, se foi prematuro, baixo peso, enfim, se teve alguma intercorrência no nascimento. A questão de mães menores de 18 anos, isso é uma situação de vulnerabilidade, né? Ou mães com baixa escolaridade, também é, né? Ou história familiar de morte de crianças com menos de 5 anos de idade, né? Por que morreu, né? O que aconteceu que essa família não conseguiu, né? Então, isso também são situações de vulnerabilidade. A questão das suplementações, o ferro, então, isso faz parte do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né? Que, assim, a gente tem que lembrar, por que a gente dá ferro, né? Por que o governo dá ferro? Porque é bonzinho? Não, né? Assim, mas porque existe comprovadamente um nexo causal de que a principal causa de anemia em criança abaixo de 4 anos é por falta de ferro. E a anemia gera alteração no desenvolvimento. Então, para não ter isso, a gente tem que prevenir esse tipo de situação, tá? Não só defeito de crescimento, mas desenvolvimento cognitivo, inclusive, né? Então, preconizado 1 a 2 gramas por quilo para crianças de 6 a 24 meses. Isso o Ministério da Saúde. Porque a Sociedade de Pediatria, em 2018, lançou essa nova recomendação, que não sei se eu concordo muito ou não, né? Mas, enfim, vamos citar aqui, que eles vão... Quer ver, ó? A partir do 3º mês, eles já estão complementando, iniciando o ferro, independente da situação, se é nascido, mesmo nascido a termo, adequado, estando ou não em aleitamento materno. Então, mesmo assim, com 3 meses já começa a fazer a suplementação de ferro. Isso pela Sociedade de Pediatria. O Ministério da Saúde ainda recomenda a partir dos 6 meses, se aleitamento materno, e a partir dos 4 meses, se for por fórmula, tá? As outras questões, as vitaminas A e D, né? Assim, a vitamina D, digamos que não existe no Brasil uma recomendação, tipo uma evidência, nem que sim, nem que não, tá? Então, não existem evidências científicas que avaliam se deve ser, né, recomendado a suplementação universal de vitamina D. Então, assim, né, em cima do muro. Já de vitamina... falando dentro da vitamina D, em que situações que realmente existe comprovadamente a necessidade de suplementação? Situações de risco, como prematuridade, pele escura, não exposição solar, né? Filhos de mães vegetarianas, né? Estritas, enfim, que estejam sendo amamentadas, esses sim a gente tem que fazer. Mas, de qualquer forma, a gente faz o aditivo, 2 gotas por dia até 2 anos, independente dessas, se não tem tanta evidência assim ou não, tá? Porque a vitamina A tem evidência, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem bastante evidência. Marcos do desenvolvimento. Então, assim, uma coisa é lá os reflexos, né? Outra coisa são os marcos do desenvolvimento. O que seriam esses marcos? Então, quando que sustenta a cabeça, quando que ri, quando que senta. São esses marcos. Isso são importantíssimos também a gente avaliar,
tá? Então, no recém-nascido, a gente já vai avaliar os reflexos. Então, existem vários aqui, deixa eu ver se pra cá. Existem vários tipos de reflexos, que a gente já falou. E aí, a cada mês, existe uma situação que vai acontecendo. Os mais famosos, né, seriam que com um mês já tem que estar seguindo objetos, né, aquele videozinho da bolinha lá e a criança olhando para lá e para cá. Com 2 meses já tem que estar tendo um pouco, reagindo, já tendo um sorrisinho social, dando uma risadinha, né, tendo um contato visual maior, tá? Então, se você coloca ele de barriguinha para baixo, ele tenta levantar os ombrinhos. Entre 3 e 4 meses começa a sustentar a cabeça, então isso é muito importante. Então, uma criança que tá lá 5, 6, 7 meses não sustenta a cabeça, opa, né? Com 4 meses começa a rolar, começa a olhar para as mãos, começa a segurar os objetos. Com 6 meses é o clássico senta com apoio, tá? Então você coloca sentado com uma almofadinha, né? Com apoio ela vai ficar. Já consegue pegar um objeto e passar de uma mão para outra. Com 7 meses ela perde a apreensão palmar, né? Que a gente já falou. Com 9 meses a criança ela já senta sem apoio. Algumas já ficam de pé, né? Segurando assim. Algumas já fazem a pinça digital na hora de pegar os objetos. Elas já brincam aquela coisa do cadê, né, dá tchauzinho, cadê o neném, achou, né, aquela coisa. Já fala algumas sílabas, né, então mamá, papá, tal, mas não é de que quer mamãe, tá, não é nem mamãe nem papai, é só, assim, não tem muito esse sentido. Com 10 meses começa a engatinhar, mas isso é muito relativo, tem criança que não vai engatinhar, que vai passar direto para andar, tá? 11 meses já fica em pé com apoio, 12 meses já começa a andar com certeza com apoio e assim às vezes já dá para andar sem apoio, né? Já imita, abaixa, levanta, e já aí já quer realmente falar mamar com relação ou a mamãe, ou porque quer mamar, ou porque quer comer, né? Papá, enfim, começa a ter mais sentido. Então assim, essa imagem eu acho bem legal que ela vai dizendo, mostrando a postura, né? Até os 12 meses de vida. Com 1 mês de vida, olha só, esse é meu filhinho, olha que coisa linda, gente. Acreditem, na hora você acha que é lindo, tá? Enfim. Com 1 mês de vida, a criança, ela é toda assimétrica, como assim? E ela é toda, assim, os braços são muito grandes comparando com o corpo, a cabeça, né, é tudo meio desproporcional. E a atitude dela é assimétrica, ela não é uma criança que fica assim, eu vou deitar e ficar largadinho, né? Olhando para o mundo. Não, ela é toda tensa, digamos assim, né? Tanto é que quando você vai manipular, você vai pôr roupinha, tirar roupinha, elas ficam assim meio, se esticam todas, né? Ficam sem saber o que fazer porque elas ficam mais hipertônicas, assim, elas não são flácidas, tá? Então tem esses reflexos arcaicos, né? A questão de olhar é muito momentâneo, não é uma coisa ainda muito firme nela. Com 2 meses, olha quanta mudança, hein? Já tá começando a melhorar. Aí já começa a ficar um pouquinho mais simétrico. Aí já não é toda aquela criança que fica se esticando pra lá e pra cá, fica toda dura. Não, ela começa a ficar mais harmonioso, digamos aqui, assim. A postura dela. Não tem mais aquele esgrimista, né? Geralmente. Já começa a sorrir espontaneamente. Olha lá, tá quase sorrindo, meu bebê. Né? Já começa a fazer aquele lá, lá, né? Que é a lalação. Imitei muito bem, mas tudo bem. Com 4 meses, gente, olha que coisa, hein? Agora sim tá ficando bonito, tá? Já apoia no antebraço, que é esse desenho aqui, tá? Já rola, ou seja, isso é muito importante na hora da puericultura, porque é uma beleza quando o bebezinho fica onde a gente coloca ele. Então ele fica na cama, ele fica em cima do sofá, ele fica na cadeirinha.
E aí o que acontece? Se a gente não começar a prestar atenção, nessa idade ele começa a rolar. Então aí que começam a surgir os riscos de queda, né? Cair da cama, cair do sofá e tudo mais, né? Tipo, minha filha caiu também, mas enfim, porque a gente acha que não vai acontecer, que não vai conseguir. Ah, não, ele não vai conseguir ir rolando até o final da cama, mas eles conseguem, tá bom? Com 6 meses, olha só, gente, agora sim. Quanta mudança em alguns meses de vida, né? Já tá sentando com apoio, olha lá, né? Tá sentando com apoio. Não tem mais, claro, os reflexos. Já pega um brinquedinho e passa de uma mão para outra, né? Se você fica falando, ele vai procurar os sons, vai virar a cabeça. Com 9 meses, quanta diferença? Já é época que então tá sentando sem apoio, às vezes está engatinhando, tá? Não tem mais a pressão nem plantar mais, ou seja, acabou-se os reflexos primitivos de uma vez por todas, não tem mesmo. Já começa a pegar em pinça, não só com a parte dorsal da mão, tá? Algumas palavras, mas muito assim, né? Meio que mais ou menos, né? Com 1 ano, tcharam, já é tipo, praticamente um adulto independente, né? Já fica em pé, já anda, já realmente não tem mais nenhum reflexo, já dá tchau, bate palma, ajuda a vestir roupa, enfim, né? Aqui esse quadro eu achei interessante, que também existe essa questão da parte comportamental da criança, né? Então, quando ela vai começar a manifestar raiva, né? O anger, medo, fear, então, lá por 9 meses que começa a apresentar esse medo, então já vai chorar durante a consulta, enfim, né? Todos os tipos de afeição que a criança pode ter, tá? É bem legal esse. E por último, só para constar, essa idade limite para investigação, que isso eu acho que é interessante. Porque apesar de a gente falar assim, com 6 meses senta com apoio, mas isso não quer dizer que com 7 meses, meu Deus, ele não sentou com apoio com 7 meses. Está acontecendo algo muito errado. Também não é assim, né? É tudo mais ou menos, é em torno de. Então, por exemplo, quando que eu vou começar a pensar em investigar mesmo? Quando o bebezinho tem 2 meses de idade e não sorri. Você fala com ele, brinca, faz gugu dadá, mostra um bichinho e tal, faz barulhinho e ele não sorri. Opa! Com 3 meses ele não faz aquele contato ocular. Com 5 meses não alcança objetos, não faz aquele movimento de querer pegar algo, né? Querer pegar o brinquedinho, querer pegar alguma coisa, querer pegar o pé, por exemplo, né? E lá, com 10 meses não senta com apoio. Então a gente tem aí um período de um intervalo, né? Uma janela aí que a gente ainda pode ser normal, mas com 10 meses tem e que não senta com apoio, opa, não dá, né? Com 1 ano e meio não anda com apoio, quer dizer, nem você segurando na mãozinha ele não anda, já tem 1 ano e meio, né? Ou não tem nenhuma palavra isolada, né? Ou com 2 anos e 6 meses não fala nenhuma frase. Então são situações assim onde a gente tem que investigar. Ok? Tchau!